O caso das máscaras de chumbo continua sendo até hoje um grande enigma que talvez nunca saibamos o que aconteceu. Lá se vão 55 anos e continuamos em suposições. O que aconteceu no alto daquele morro? Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje vamos voltar na década de 60, colocar os fatos na mesa e também algumas teorias do que possa ter acontecido com os homens das máscaras de chumbo. Mas antes, se você se interessa nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, que toda semana eu trago novos conteúdos por aqui. O mistério começa em 20 de agosto de 1966, num sábado, no alto de um morro chamado Morro do Vintém, no bairro Santa Rosa, em Niterói, Rio de Janeiro. Haviam dois corpos numa cena no mínimo estranha. Eram dois homens que estavam um ao lado do outro, deitados no chão sobre folhas de palmeiras que haviam sido cortadas milimetricamente com uma faca. Eles apresentavam coloração rosada e usavam ternos e capas de chuva. Aparentemente não haviam sofrido ato violento. Os corpos estavam inteiros, sem marcas e, apesar do estado avançado de decomposição, portavam documentos, então foram facilmente identificados como Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34. Eles eram radiotécnicos e moravam em Campos dos Goytacazes. No local, vários objetos chamaram a atenção. Uma garrafa de água mineral, uma folha de papel laminado e um embrulho de papel com duas toalhas, um par de óculos pretos com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais MAS, duas máscaras de chumbo, um papel com equações básicas de eletrônica e um bilhete com a seguinte escrita: 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsula, após efeito proteger metais, aguardar sinal, máscara. Uma autópsia foi realizada nos cadáveres, mas não foi possível encontrar a causa-mortes. Não havia sinais de envenenamento ou distúrbios, além da total ausência de contaminação por radioatividade. Todos os exames toxicológicos deram negativos. Os exames grafotécnicos dos bilhetes constataram que a caligrafia era de Miguel, mas a polícia acreditava que uma terceira pessoa havia passado aquelas coordenadas a ele. Definitivamente era muito estranho tudo isso, considerando que na década de 60 o Morro do Vintém era um lugar calmo, bem diferente de como está hoje. A investigação descobriu que Miguel e Manuel haviam feito dias antes duas máscaras de chumbo em sua oficina, porque eles encontraram o restante do material que eles usaram para confeccionar os objetos. Manuel se despediu de sua esposa no dia 16 de agosto, dizendo que iria até São Paulo comprar um carro usado com seu amigo Miguel e também alguns itens de eletrônica para seu negócio. Ele levava 2.300.000 cruzeiros, aproximadamente $1.000 na época. No dia 17, eles pegaram um ônibus na rodoviária com destino a Niterói. Ou seja, ele mentiu para sua esposa. Um amigo dos rapazes, chamado Elcio Correia Gomes, os acompanhou até a rodoviária. Miguel e Manuel pegaram o ônibus e desembarcaram em Niterói às 14h30. Eles compraram alguns eletrônicos na loja Fluoscope e também compraram capas de chuva. O dia estava cinzento e chuvoso. Também compraram uma garrafa de água em um bar e aqui eu vou fazer uma observação. Naquela época, as garrafas de água eram retornáveis, eram de vidro e ao final do consumo o cliente devolvia a garrafa. Eles prometeram que voltariam ao bar para devolver a garrafa. O atendente concordou, mas percebeu que um dos rapazes estava muito nervoso, olhando o relógio a cada minuto. De acordo com uma testemunha, um morador chamado Raulino de Matos, ele viu Manuel e Miguel chegarem ao Morro do Vintém em um carro com mais duas pessoas.
Eles desceram do veículo na base do morro e subiram a pé, o que chamou a atenção do morador porque já estava anoitecendo e o tempo estava muito fechado. No dia 18 de agosto de manhã, um jovem morador chamado Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos viu 2 corpos no morro e chamou o guarda da Rádio Patrulha. Outro fato estranho nessa história: o guarda não foi até o local verificar a denúncia desses 2 corpos. Não se sabe o motivo. Depois ele foi ouvido nas investigações, mas nada foi provado contra ele. Eu não achei a informação da idade do morador que fez a denúncia, mas eu imagino que tenha sido uma criança, porque ele estava no morro caçando passarinhos e talvez por isso o guarda não deu muito crédito a ele. Depois dessa denúncia, demorou mais 2 dias e novamente outra denúncia. O morador Jorge da Costa Alves procurava sua pipa com alguns amigos quando sentiram um cheiro muito forte. Eles viram os corpos e avisaram na 2ª Delegacia de Polícia de Niterói. Como já era noite, ao amanhecer, um mutirão de policiais, bombeiros, repórteres e curiosos subiram ao local. Era um domingo quando os corpos foram resgatados. Boa parte do dinheiro que eles levaram estava faltando, o que indica a presença de terceiros. Os relógios de pulso de ambos estavam dentro dos bolsos. As máscaras de chumbo intensificavam o mistério que persiste até hoje. Os corpos foram resgatados no dia 21 de agosto pelos bombeiros e levados para o Instituto Médico Legal de Niterói. O laudo foi divulgado quase 2 meses depois, indicando causa indeterminada para as mortes. A única certeza que a polícia tinha é que os 2 estavam ali por livre e espontânea vontade. Em Campos, a polícia descobriu que Miguel e Manuel haviam feito diversas experiências espirituais na cidade e se interessavam em ler sobre como fazer contato com extraterrestres. O caso invadiu as manchetes de todo o país e a polícia prendeu o amigo deles, Elcio Correia Gomes, que havia acompanhado as vítimas até a rodoviária. Ele era interessado no oculto e influenciava os 2 em estranhas experiências, como em certa vez que os 3 causaram uma enorme explosão numa praia. Na época, a Marinha investigou o caso que aterrorizou a população, porém nada foi encontrado contra Elcio e ele acabou sendo liberado. Para intensificar as teorias ufológicas, alguns testemunhos de moradores que haviam visto estranhos objetos luminosos no céu chegaram aos policiais. Um deles foi de Gracinda Barbosa Coutinho de Souza, uma dona de casa, que informou que dirigia seu carro pela avenida no mesmo dia em que os técnicos subiram ao Morro do Vintém e viu um estranho objeto com luzes azul e laranja no local. Era pouco antes das 20 horas, ela e seus 3 filhos viram no alto do morro um objeto em formato de disco multicolorido. O objeto sobrevoou por alguns instantes o local exato onde os corpos foram encontrados, mas não houve nenhum ruído ou estrondo, somente o silencioso sobrevoo de um objeto voador não identificado. Alguns especialistas argumentaram que essas luzes poderiam vir nada menos que de raios, pois naquela noite chovia muito e eles estavam no local alto e com uma máscara de chumbo no rosto, e isso aumentava a possibilidade deles serem atingidos por uma descarga. No entanto, seus corpos tinham apenas ligeiras queimaduras, e a cada dia as circunstâncias das mortes eram obscuras e não passava de suposições. Até o padre Quevedo foi entrevistado pelo jornal O Globo e deu seu seguinte parecer. Segundo ele, as máscaras de chumbo eram normalmente usadas em rituais de ocultismo, onde outros mundos emitiriam irradiações luminosas que atingiam o terceiro olho do receptor. Nesse ritual, a pessoa deveria estar em transe, o que explica a misteriosa pílula do bilhete. Como o terceiro olho fica entre os olhos, a máscara de chumbo é utilizada para proteger os envolvidos. Esses rituais são conhecidos como psigama e hiperestesia,
e são feitos por pessoas que desejam liberar a alma e obter percepção extrasensorial, como premonições, telepatia, clarividência, radiestesia, entre outros. 4 anos antes, um técnico de televisão chamado Hermes foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, nas mesmas circunstâncias. Não havia qualquer indício de violência e, junto do corpo, uma máscara de chumbo. Pessoas próximas disseram que ele queria captar sinais de televisão mentalmente. Ele também ingeriu um comprimido misterioso. A polícia investigou o caso, mas não chegou a uma conclusão. 1 ano após o incidente, os corpos de Miguel e Manuel foram exumados e uma nova série de exames foram feitos, mas a causa-mortis não foi encontrada. 2 anos após, Hamilton Benzani, que se encontrava confinado num presídio de alta segurança em São Paulo, disse que teve participação na morte dos radiotécnicos. Ele disse que teve a ajuda de 3 comparsas e que os homens foram envenenados e roubados. No final de tudo, foi descoberto que Hamilton inventou toda a história para poder ser transferido para o presídio de Niterói, que não era de segurança máxima, e ele já havia conseguido fugir 2 vezes. 3 anos depois, o processo de investigação foi arquivado. Em 1980, um dos maiores pesquisadores de ufologia, o francês naturalizado americano Jacques Vallée, que trabalhou para a NASA, veio ao Brasil exclusivamente para pesquisar o incidente e foi ao morro com sua equipe. No local onde os corpos foram encontrados, nenhuma vegetação cresceu. O desenho do mato contornava a silhueta dos corpos. Muitas pessoas devem a isso o fato da polícia ter derramado formol nos corpos enquanto ainda estavam na cena. Em 1997, 31 anos após o incidente, o repórter Saulo Gomes esteve no Morro do Vintém para fazer um documentário. Ainda não havia crescido mato no local onde os corpos foram achados, apenas no entorno. Curioso quanto a isso, eles descobriram que o solo estava calcinado, o que acontece de uma única forma, quando ele é exposto a altíssimas temperaturas. Lembrando que os corpos estavam levemente rosados de queimadura. Outra observação feita pelo documentário é a seguinte: as vítimas morreram numa quarta-feira e foram encontradas no domingo. Em 4 dias, eles não foram atacados por nenhum animal, como ratos ou urubus. Mais tarde, as autoridades revelaram que, na verdade, o exame toxicológico nunca foi feito, porque as vísceras apodreceram no IML de Niterói. Até hoje, várias perguntas ficaram sem respostas. A polícia nunca esclareceu o que Manuel e Miguel foram fazer no Morro do Vintém, que tipo de cápsula teriam ingerido, onde foi parar o dinheiro que levaram, o que teria sido o objeto luminoso visto por diversos moradores. Assim, muitas teorias existem sobre o caso, desde suicídio involuntário, roubo seguido de morte. Seria esse um grande enigma da ufologia brasileira ou uma investigação mal feita de um crime perfeito? As vítimas sabiam demais? Houve descaso das autoridades? Eles tentaram um experimento que deu errado? Foi algo premeditado e totalmente manipulado para insinuar uma experiência sobrenatural e despistar as autoridades? Mas qual motivo os autores teriam? Talvez o regime militar da época tenha envolvimento direto com o caso? Eles tentaram fazer um ritual e realmente algo sobrenatural os matou? Ou foi apenas um raio? Continua aqui nos comentários a sua teoria. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e seu comentário, que contribuem demais com a divulgação do canal e, consequentemente, com a continuidade. Eu vou deixar aqui na recomendação o incidente de Kofu no Japão, muito interessante. Clica aqui para assistir. Se chegou até aqui, verifica se está inscrito. Muito obrigada e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!